vídeo detalhado de como calcular a pressão interna da edificação. Essa planilha eu vou deixar na descrição do vídeo o link para conseguir acessar ela. E vocês vão receber ela exatamente desse modo aqui, com essas figuras. O que precisa ser feito aqui é o seguinte: vocês vão pegar para o exemplo de vocês, seja do curso ou de outro, que vocês vão estar fazendo o dimensionamento, e vão colocar aqui os valores de coeficiente de pressão externo atuante nas paredes que o Visual Vento gerou para vocês. E também precisa das seguintes informações: essas regiões A1, A2 e A3, sendo A3 a metade da edificação, o A2 a diferença entre metade da edificação e o A1 como foi visto é 1/3 do menor lado ou 1/4 do maior, o maior desses dois valores, porém limitado a 2 vezes a altura da edificação, H aqui, não até a comida, certo? E dentro dessas areazinhas A1, A2, A3, vocês precisam saber as áreas de aberturas que vão ter aqui. Sejam esquadrias, sejam janelas, sejam portões, todas as partes móveis de vidro, mesmo que sejam vidro fixo, são consideradas como permeáveis pela norma, ou seja, o vento passa por lá como se não tivesse nenhum obstáculo, certo? Para o nosso exemplo aqui, eu vou colocar dois casos. Um, que a gente tem uma edificação 100% estanque, ou seja, não tem área de abertura em nenhuma face. Então todas as áreas de abertura valem 0. Depois, vou colocar um caso onde a gente tem as áreas de abertura equilibradas entre as faces. Então, vou colocar área de abertura total aqui de 10 metros quadrados para as regiões C1 e C2. E para A1, A2 e A3, para deixar equilibrado, cada uma vai ter 6,66, de modo que cada face vai ter 20 metros quadrados de abertura. E vou botar ainda um terceiro caso, onde a gente tem 0 para todas as faces, A1, A2, A3, A1, A2 e A3 do outro lado, 0 em C1 e C2 e área total aberta aqui. Ou nem necessariamente precisa ser área aberta total, mas uma área aqui de 20 metros quadrados na frente do C1 e C2 frontal, para mostrar o que vai acontecer com o coeficiente de pressão externo, certo? Então aqui, basicamente o que a gente tem é o seguinte: primeiro a gente vai estar olhando essa coluna aqui da esquerda, essa tabelinha aqui da esquerda é referente ao vento 90 graus e essa do 0 graus. Como saber? Tanto pela posição das imagens quanto pelas opções aqui A, B, C1, C2, D1, D2 disponíveis a preencher. Enquanto a gente tem até A3 aqui e não tem C1 e C2 para preencher com área de abertura no vento a 0 graus. Então vamos lá. No vento a 90 graus a gente vai colocar as áreas de abertura. Primeiro, o caso inicial, que é com 0 em absolutamente todas as paredes. Então, aqui a gente tem 0 para tudo. E os coeficientes? Os coeficientes de pressão externa são exatamente os que estão na imagem. Então, na região A, a gente tem aqui 0,7, positivo. Esses valores têm que estar adequadamente preenchidos. O que é positivo entra como positivo, negativo, negativo. Para que não tenha confusão ali entre sucção e sobrepressão, certo? Então 0,7 menos 0,45 para a região B, que é essa, e D1 e D2 também aqui adequadamente preenchidos. O que precisa ser feito agora? Basicamente é essa soma aqui do CPI, a gente vai utilizar um atingir meta do Excel para chegar em valor 0, certo? Na verdade é essa soma aqui, Então percebam o seguinte, a fórmula exata aqui para calcular a pressão interna na edificação, ela é, um passo dela aqui é coeficiente de pressão externo menos o de pressão interna. Então, pressão interna é um valor que vai estar arbitrado aqui em cima, pode ser 0, 1, 2, o atingir método Excel vai encontrar o valor exato para a gente. Só que existe aqui uma parcela que é a área de esquadrias, de aberturas no caso, não necessariamente esquadrias, vezes a raiz desse valor da célula anterior. Então, todo mundo aqui vai dar 0, porque a área de abertura que eu coloquei em todas as paredes é de 0. Então, o somatório é de 0, qualquer coeficiente de pressão interna que eu coloque aqui não vai modificar o valor. 0,2, 0,3, menos 1, o que for. Por quê? A área é totalmente 0. Então, para esses casos, a gente vai utilizar essa recomendação da norma, que é
quatro faces igualmente permeáveis, ou seja, nesse caso todo mundo tem zero de permeabilidade. O coeficiente de pressão interna é 0 ou menos 0,3. O que for mais crítico para a estrutura, aí se faz a combinação de carga. Agora, vamos para o outro caso, onde a gente tem as áreas das aberturas equilibradas em 20 metros quadrados em cada uma das faces. Então aqui, para o vento a 90 graus, que é o que a gente está preenchendo, a região A, que no caso acaba sendo tudo isso aqui, ó, região A, tudo isso, ela vai ter 20 metros quadrados. Então, 20 metros quadrados, a região B, 20 metros quadrados, a região C1 mais C2 tem 20, mas como ela é dividida em duas partes, cada uma vai ter 10. Então, 10 aqui e 10 para todos. Ó, a soma aqui está diferente de zero. O que a gente precisa fazer é clicar aqui em cima, vir em dados no Excel, teste de hipótese, atingir meta. A célula já está clicada ali em cima, que é essa que a gente quer ter o valor zero, para valor zero, mudando o valor do CPI. Dá um OK, deixa ele fazer o trabalho. Ele chegou no valor de menos 0,41 de pressão interna. Então, nesse caso aqui, a gente poderia trabalhar até com uma pressão interna de 0,41, certo? Mas a minha recomendação é o seguinte: trabalhem com esse valor da norma, que é 0 ou menos 0,3, o mais crítico dos dois. Por quê? O menos 0,4 com certeza vai dar um dimensionamento otimizado para a gente, porque as resultantes na cobertura da pressão externa são de sucção. Então, quanto maior a minha pressão interna, no caso, quanto menor, quanto mais negativa, mais ela diminui a resultante na cobertura. Então, faz com que a força resultante fique cada vez menor. Nesse caso, podem até utilizar o 0,4, aqui menos 0,4 de interno para uma combinação, mas utilizem o zero também, para verificar com estes dois valores, certo? Agora, vamos para o último caso aqui, que é o seguinte: quando se tem abertura dominante em uma das faces. Então, eu vou deixar todas as faces A das duas laterais zeradas, C fundo zerado e C frente com área total. No caso, não é C, né? Ele acaba chamando de D, e a outra lateral não é A e sim B, certo? Então, aqui eu zerei as regiões A e B e zerei as regiões D. Agora, mesmo procedimento. Vou pegar teste hipótese, atingir meta, para valor zero, alterando aqui o coeficiente de pressão interna. E aí chega num valor negativo, 0,65. Por que isso? Porque é o seguinte: a abertura dominante eu coloquei nessa face aqui, C1, C2, e o vento está soprando aqui, ou seja, este vento vai passar aqui na lateral, vai gerar uma região de pressão negativa e vai gerar sucção, essa região de baixa pressão. Então, internamente na edificação, ele está puxando todas as faces para dentro. O vento sempre atua perpendicular à superfície. Então, aqui cai exatamente no mesmo caso que eu disse antes. Deu 0,6 negativo, pode utilizar ele numa combinação? Pode, mas faz ele junto com o zero, porque senão imaginem a seguinte situação: um menos 0,6 aqui de coeficiente de pressão interno e um coeficiente de pressão externo aqui atuando com menos 0,8 para cima. Com essa resultante de menos 0,8 e menos 0,65 interno, a gente vai ter só 0,15 de resultante puxando a cobertura para fora. Então façam a combinação com zero também de pressão interna aqui, que na prática vai levar um dimensionamento no menos 0,8 aqui de coeficiente de pressão, coeficiente de força total no caso. Agora, vamos só trocar o seguinte: eu vou colocar o vento, para o vento 90 graus, a minha abertura dominante na face A. Ou seja, agora sim, o vento vai entrar aqui, vai querer sair por D, vai querer sair por C e por B e não tem por onde sair. E obrigatoriamente ele vai subir aqui e empurrar o telhado para cima. Então a gente vai chegar numa pressão interna positiva. Então no caso aqui, a região A tem 20 metros quadrados e as demais zero. De novo, o teste de atingir meta aqui, para valor zero, alternando o coeficiente de pressão interna. Ele chega aqui em mais 0,7.
Ou seja, aqui a gente pode fazer uma combinação também considerando 0, mas é obrigado a fazer esse dimensionamento, uma combinação com o 0,7. Porque a gente tem a nossa cobertura, tem uma pressão externa, o coeficiente aqui de menos 0,8, e agora tem mais 0,7, empurrando ele aqui de pressão interna. Então, a resultante dessa força aqui na cobertura é de 1,5, que a gente vai colocar como C, que é o coeficiente de força, da fórmula que a gente viu, onde força é igual a C vezes A vezes Q. Então, esse 1,5 que é a resultante dos dois é o que entra aqui no formulário. Ou seja, ele vai levar valores de dimensionamento bem superiores. Então, eu faço a combinação com 0, mas faço a combinação também de pressão interna com esse 0,7. Nos demais casos em que eu falei, que a gente chegou ali no menos 0,6, menos 0,4, pode fazer a combinação de carga? Pode. Mas imagina que um coeficiente de pressão interna de menos 0,4, sucção. Ele vai gerar uma resultante, como é negativo, ela está puxando a edificação para dentro. Então a resultante é só de 0,4, ele é muito menor. Percebam o impacto que isso aqui gera na edificação. A exemplo do que a gente viu aqui, uma edificação com resultante de menos 0,4 para fora, comparado com a de 1,5, chega a cargas quase 4 vezes maiores, certo? Então tenham em mente isso aqui, dessa aula de pressão interna, a importância do posicionamento das aberturas nas edificações. Isso vai valer tanto para residências, embora esse caso seja mais raro numa residência, porque tende a ter esquadria espalhado por todos os cômodos, todas as paredes, enquanto num galpão eventualmente pode ter uma abertura muito grande aqui de um portão e poucas aberturas na lateral, porque o pessoal não quer colocar janela ou algo do tipo. Nesses casos, se recomenda fazer o seguinte: a gente tem o pórtico aqui, a instalação de um lanterninho lateral, uma abertura para troca de ar, que basicamente são rasgos aqui na parede, na lateral, que eles são cobertos aqui por telha ou por brise, que a norma considera como não estanques, ou seja, são permeáveis, e a gente consegue uma área grande de abertura, porque geralmente isso vai ao longo de quase todo o comprimento aqui do galpão, certo? E aí faz com que o vento que entre pela abertura dominante tenha por onde sair nas demais paredes. E aí sim consiga um dimensionamento otimizado na cobertura, só alterando a relação das áreas de abertura disponíveis em cada uma das paredes, certo? Inclusive uma coisa que eu aprendi na universidade, nunca mais me esqueci disso, o professor Assir, da URGS aqui, disse o seguinte: inclusive esse conhecimento aqui pode salvar vidas, foi o que ele falou. No caso de um galpão com abertura dominante, que vocês estão no momento lá onde está entrando o vento, parece que a cobertura vai sair voando, pega uma marreta e quebra a parede aqui se não tiverem uma abertura, que essa abertura pode salvar muita gente. Porque ao fazer isso, a gente permite que o vento consiga escoar para fora e aquele coeficiente de pressão interna de mais 0,7, mais 0,8, pode se reduzir a próximo de zero. Então a gente consegue reduzir pela metade os esforços de solicitação que vão estar atuando na cobertura, certo? Então, basicamente o que eu queria passar para vocês nesse vídeo era isso. Fechou, até a próxima. Agora a aula seguinte é combinações de carga.